você voltou para Juiz de Fora, depois de todos esses ensinamentos, qual foi o seu próximo passo? Quando eu retornei para Juiz de Fora, os meus outros 3 irmãos criaram uma empresa que era de decoração de paredes. Eu comecei a trabalhar com meus irmãos na obra da construção civil, durante mais ou menos uns 2 anos também. O meu próximo passo era trabalhar para a minha subsistência, né? E eu tinha que, de alguma forma, construir a minha vida profissional. Só que a minha maior dificuldade é que eu não tinha estudo, né? Eu fiquei mais de 20 anos sem estudar. E o primeiro currículo que eu entreguei foi numa casa de material de construção no bairro onde eu morava. E eu fiquei trabalhando lá como ajudante de caminhão durante mais ou menos 6 meses, né? E depois de ajudante do caminhão, você passou por mais quais profissões? Aí depois de ajudante de caminhão, uma pessoa me convidou para ser servente de pedreiro. Comecei a passar todo dia em frente a uma escola particular na Avenida Independência e um dia eu me encantei por essa escola e resolvi enviar para lá também um currículo, que era um desejo que eu tinha de trabalhar num lugar que eu pudesse, de repente, investir na minha educação, né? Aí eu fui contratado para trabalhar de porteiro, criei uma oportunidade para eu terminar os meus estudos. Natan, depois de tantos anos sem estudar, você teve essa nova oportunidade de se envolver com os estudos. O que isso trouxe de frutos para a sua vida? Trouxe de fruto que eu consegui perceber que eu havia perdido muitos anos da minha vida em prol de nada, né? Eu não consegui construir nada até então eu já era uma pessoa adulta, né? Não tinha casado, não tinha sido padre e não tinha construído uma vida acadêmica, né? Como porteiro eu pedi uma vaga, eles me aceitaram. Então quando eu tive a oportunidade de retornar os estudos, eu procurei agarrar aquilo ali com unhas e dentes, né? Concluí o 2º grau. Eu me matriculei no vestibular da Universidade Federal de Juiz de Fora, no curso de Filosofia. Passei no vestibular em 2003. Aí eu fiquei ainda como porteiro e depois recepcionista desse mesmo colégio. Eu fiquei até 2007, né? Então eu era aluno da Federal. E para mim foi o diferencial, eu consegui me enxergar enquanto gente. Que até então eu não conseguia me perceber assim, né? De onde você tira inspiração para suas composições? Eu acho que quando a gente está num momento que está interiorizado, que não consegue falar com palavras, expressar o que você está sentindo, a música, eu acho que ocupa esse lugar. A gente, com sons harmônicos, a gente consegue expressar um sentimento, né? E de todas as suas composições, há alguma preferida? Tem várias, né? É igual Filho da Gente, né? Filho da Gente, todos são bonitos, né? Mas tem algumas músicas que a gente gosta mais, acha que foi mais feliz naquele momento ali, né? Tem a música chama Nova Bossa Nova, eu gosto muito dela. Tem a música chama Mistério da Manhã também, eu gosto muito dela. Tanta saudade do meu viver, de ver o sol clarear em seu rosto, a verdade do ser. Ai, tô com saudade de te querer. E Dutti, você já gravou 2 CDs. Conte-nos um pouco mais sobre esses trabalhos. Eu gravei o primeiro CD, chama Barca da Gente, e tive a ajuda do Emerson Nogueira, outras pessoas tocaram comigo também. E depois o outro CD chama Nova Bossa Nova, que é mais recente um pouco. Os troféus de Dutti Botti foram decorrência dos diversos festivais participados por ele. Os festivais mais perto aqui, de vez em quando a gente costuma participar, né? Tinha o Festival de Pequeri, que era muito famoso, tinha shows bons. O primeiro lugar foi em Goianá também. A gente sempre ganha. Eu convido, às vezes, uma cantora boa, uma pessoa bacana. A gente sempre enriquece o festival. A intenção mais é essa. Dani, você chegou a gravar alguns CDs também, né? Como é que foi essa experiência para você? Foi uma experiência fantástica e eu só pude fazer isso mais tarde porque fui mãe mais cedo e fiquei cuidando da minha menina, né? Então, para eu fazer também essa coisa de gravação, estúdio, é uma coisa que demanda muito tempo e fiz coisas fora também. Então, eu esperei que ela crescesse, ficasse maiorzinha, tivesse mais independente. Fui fazer então o meu primeiro CD, que foi o Violas, né? Onde eu misturava a viola caipira com outros elementos, outros instrumentos, outros ritmos que eu
eu inventava, né? E foi uma experiência muito bacana, porque eu estava tocando todos os instrumentos, cantando, então assim, eu comigo mesma no estúdio, como se fosse uma banda, mas era eu sozinha. O segundo, eu tive a participação de 2 percussionistas, o terceiro, eu não tive a participação minha, praticamente como instrumentista, mas tive o Jaime Allen, que fez todos os arranjos e contratou e assumiu essa parte toda dos músicos, né, de fazer os arranjos. E o quarto CD, então, que é o MPN, que já entra uma outra história da minha vida, eu retomei esse processo de gravar todos os instrumentos, fazer tudo sozinha. Eu sou a minha banda, eu sou a minha cantora. E você chegou a ser convidada para cantar fora do país também, né, Tânia? Como é que foi esse convite? Foi um convite justamente nessa fase pré-CDs, né? Eu estava lá cuidando da minha filha e não tive coragem, na verdade, porque eu teria que deixá-la aqui, né? E ir embora, eu ia para a Europa e eu não fui. Eu optei por não ir, por ficar aqui cuidando dela e não tenho um pingo de arrependimento disso. Foi ótimo e as coisas deslancharam de uma outra forma. Talvez se eu tivesse ido, provavelmente não estaria aqui agora. Eu acredito que eu ficaria lá. Não saia daí que no próximo bloco a gente vai continuar nossa conversa com Tânia Bicalho. Boto milho de molho, vou fazer bolo com milho. Boto milho de molho, vou fazer bolo com milho. Boto milho de molho, vou fazer bolo com milho. Boto milho de molho, vou fazer bolo com milho. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.